A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus, que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 6, que diz: Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aleluia. Então aqui neste versículo, o apóstolo João, ele nos ensina a conhecer aquele que tem o espírito do erro e aquele que tem o espírito da verdade. Quem tem o espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o espírito da verdade, vai ouvir o povo de Deus, vai ouvir os profetas de Deus, vai ouvir os pregadores de Deus, vai ouvir aqueles que são chamados por Deus. Mas aquele que tem o espírito de erro, eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não querem ouvir os profetas de Deus, eles até se rebelam contra o povo de Deus. Eles não querem ouvir uma palavra de doutrina, uma palavra de exortação, uma palavra de ensinamento. Aquele que tem o espírito do erro, eles são amigos do mundo, eles não são amigos de Deus, eles têm inimizade com Deus, porque eles não querem ouvir a palavra santa de Deus que está na Bíblia, eles não querem ouvir a palavra, o Evangelho Santo de Deus. Então eles têm o espírito do erro. Assim o apóstolo João, ele nos ensina que aquele que é de Deus, aquele que tem o espírito da verdade, com certeza ele vai querer ouvir o povo de Deus. Não estou falando aqui de religião, eu estou falando dos profetas verdadeiros de Deus, do povo santo verdadeiro de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E não aqueles que se dizem ser de Deus, mas não são. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas, existe o joio no meio do trigo. Estou falando aqui dos profetas de Deus, os verdadeiros adoradores de Deus, os verdadeiros discípulos de Deus, os verdadeiros pregadores de Deus. Esses têm o Espírito Santo de Deus e prega a verdade, tem o espírito da verdade, mas aqueles que não aceitam a correção, aqueles que não querem ouvir uma doutrina santa, a sã doutrina que está na Bíblia, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, têm o espírito do erro. Como nós vemos muitas vezes no meio evangélico, até mesmo pessoas que se dizem ser de Deus, mas essas pessoas estão praticando o erro, têm trazido o mundo para dentro da igreja, e quando se levanta um profeta para falar para ele que ele está errado, que não pode fazer isso, que isso desagrada a Deus, que isso desagrada ao Espírito Santo, ele se rebela e acha que ele está certo e acha que aquele profeta de Deus que foi usado para falar com ele é que está errado. Então aí ele tem o espírito do erro, mesmo ele se dizendo que é de Deus, mas ele tem o espírito do erro. Por isso, não fique triste se alguém que está próximo de você ou até mesmo alguém da sua família tem lhe tratado mal porque você é de Deus, porque você tem escolhido andar nos caminhos do Senhor, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Então não fique triste, porque assim também Jesus, ele sofreu aqui por mim e por você. Então continue em posse de vitória, continue servindo a Deus e não se preocupe se tem alguém que lhe maltrata por você ser de Deus, se tem alguém que lhe trata mal por você ser um profeta de Deus, por você pregar para esta pessoa. Não se preocupe, não fica triste, porque a palavra de Deus, ela vem para aqueles que quer ouvir a palavra dele, que tem o Espírito Santo de Deus. E com certeza, quando uma pessoa é de Deus, mas ainda não se converteu, ao ouvir aquela palavra santa, o Espírito Santo de Deus convence aquela pessoa do pecado e aquela pessoa ouve de bom grado a palavra de Deus, porque assim Deus já havia determinado. Porque aquela pessoa estava com o Espírito da verdade, que era o Espírito Santo de Deus, que a convenceu do pecado, e por isso ela ouviu de bom grado. Mas tem também as pessoas que não vão ouvir
de bom grado, até mesmo pessoas que vão se rebelar contra o povo de Deus, que vão tratar mal o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, a igreja santa de Deus, a noiva do Senhor Jesus. Vai ter pessoas que vai tratar mal, mas não fica triste, porque pior passou o nosso Senhor Jesus por mim e por você, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos Pai, nós temos dono, nós somos um povo santo de Deus, e ninguém pode abalar aquele que é povo de Deus, aquele que nasceu para vencer. Ninguém pode invalidar os planos do Senhor. Nenhum mal pode alguém fazer ao povo de Deus, porque o povo de Deus tem Deus como advogado. O povo de Deus tem Deus como seu Senhor. Amém? Fica com esta palavra. Fica forte na fé, não desanima se alguém tem te maltratado, porque Deus ele é fiel e Deus ele vai te honrar, amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, amém?